Boa noite, o Jornal da Guará está no ar. Veja quais são os destaques desta quinta-feira, dia 8 de agosto. Polícia apreende 34 quilos de drogas vendidas em Açailândia para a capital. Rosário, a 80 quilômetros de São Luís, é considerada a cidade mais violenta do estado. Recuperação do Complexo Castelim segue a passos lentos, mas a promessa é de entrega para dezembro deste ano. Câmara Municipal discute o acúmulo de cargos em mais de um órgão público. Veja ainda, Rotary Club homenageia ex-reitor da UEMA. E o CEPRAMA ganha um novo auditório e artesãos maranhenses acreditam em oportunidade de maior visibilidade. Agora, no Jornal da Guará. R$ 34 quilos de maconha foram apreendidos no terminal rodoviário de São Luís. A prisão aconteceu pela equipe da Superintendência de Investigações Criminais, fruto de investigação e também denúncias de populares. Mas o que vale para a reflexão é que em nenhuma rodoviária do estado aqui do Maranhão existe rigor com as bagagens ou até mesmo com os passageiros. Ações pontuais de blitz realizadas pelas polícias não conseguem conter a criminalidade que insiste em utilizar o meio mais fácil de distribuição da droga. A investigação da Superintendência de Investigações Criminais resultou na prisão em flagrante de 3 mulheres e na apreensão de 34 tabletes de droga prensada. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. A droga, avaliada em R$ 32 mil, foi encontrada em uma casa no Coafuma após chegar de Açailândia. Ela foi transportada em uma mala por Cilane Dias Nascimento Bezerra, companheira de Daniel Cleiton Martins de Oliveira, preso na unidade São Luís III, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Segundo a investigação, o carregamento pertence a uma facção criminosa que atua na Vila Conceição, região do Altos do Calhau. As 3 mulheres presas estariam recebendo ordens de seus companheiros que dividem cela nessa mesma unidade. Segundo informações preliminares, essa droga seria distribuída ali no bairro da Vila Conceição, ali no Alto do Calhau, e é pertencente a uma facção criminosa, com atuação notadamente naquela localidade. Na manhã de hoje, Gessimar Tainá Amaral dos Santos, que está grávida e é companheira de Raimundo Nonato Portela Frazão, foi buscar a droga na rodoviária de São Luís, onde Cilane já esperava. Depois, a droga foi levada para a casa de Nájela Maia Souza, companheira de Mateus da Silva Gomes. Todos eles estão presos por tráfico de drogas e nenhuma delas tinha passagem pela polícia. Os tabletes estavam armazenados dentro da mala juntamente com roupa, amaciante de roupa e também café, para tentar amenizar o odor exalado pela droga. São pessoas pertencentes a uma facção criminosa que estavam utilizando as suas companheiras para dar seguimento ao tráfico de drogas. Esse ano já foram realizadas 92 prisões e cumpridos 81 mandatos de busca e apreensão pela Superintendência. Na cidade de Miranda do Norte, a Polícia Civil prendeu 7 pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Bom, Cíntia Ângela Souza Leal, de 38 anos, dona de um bar. José Wellington Santos Cantanhede, de 39 anos, natural de Matões do Norte. Marla Eduarda da Silva, de 29 anos, natural de Piritoró. O taxista Adeilson César Nonato Mesquita, de 38 anos. Gabriel Tadeu de Souza, de 29 anos, natural aqui de São Luís. E Arlan Pereira Costa, 25 anos, foram flagrados vendendo grande quantidade de drogas em bares. Também na operação policial foi apreendido 7 porções individualizadas de cocaína, além do material de embalagem, dinheiro e celulares. Bem, a polícia confirmou que um dos integrantes do bando já teve passagem pela polícia pelo crime de homicídio. É conhecido por ameaçar testemunhas em suas atuações criminosas. A presença das drogas em cidades pequenas do interior do estado, além de várias outras circunstâncias e problemas sociais, vem aumentando os números da violência nestas pequenas cidades. Rosário aparece num ranking apresentado pelo Atlas da Violência como a cidade mais violenta, seguido de Turilândia, Viana e Santa Inês.
A Superintendência de Polícia Civil do Interior negou que a ordem para o duplo homicídio na cidade de Rosário, a 80 quilômetros da capital, na segunda-feira desta semana, partiu de dentro do presídio de Pedrinhas. Um dos criminosos mortos foi Diego, que pertencia a uma facção criminosa que atuava na região. O outro assassinato foi um homem identificado como Jorge, o dono da casa onde Diego estava escondido. Especularam que a ordem para os crimes partiram de Wanderson Aurélio Santos, conhecido como Perninha, preso no presídio de Pedrinhas. A polícia também contestou que os presos mantenham lideranças de facções criminosas de dentro dos presídios. Tem apurado até o momento apenas que essa morte decorreu de um confronto de facções pelo controle do tráfico de drogas na localidade lá em Rosário, chamada Morro do Urubu. Até então não tem nada que aponte essa versão de que Perninha seria o mandante do crime. Eu falei, seria um grupo rival que teria assassinado o Diego em razão de um outro assassinato que ele teria supostamente participado contra membro da facção rival. Esse último caso, registrado em Rosário, pode reforçar o levantamento do Atlas da Violência de 2017, que apresenta os índices de homicídios para cada 100 mil habitantes e coloca o município de Rosário com a mais alta taxa deste crime, 70,9. Depois vem Turilândia com 67,8, seguida de Viana e Santa Inês. As cidades mais violentas ficam nas regiões oeste e norte do estado, como São Luís. A capital registrou uma taxa de 46,9, acima da média do estado, que era de 21,7. Ainda nesta edição, vamos trazer informações sobre os saques do FGTS. No próximo bloco, os comentários sobre a política com Marcos Saldanha. A gente volta já, agora são 6 horas e 40 minutos. O nosso maior complexo esportivo do estado ainda inspira cuidados e merece maior atenção do poder público. O ginásio Georgiana Flieger, conhecido ginásio Castelinho, teve o teto desabado e promessas de recuperação. Nossa equipe esteve por lá e a situação ainda anda melhorando de forma bem lenta. 6 meses depois que desabou parte da cobertura do ginásio Castelinho no bairro Outeiro da Cruz, em São Luís, não há sinais de obras de recuperação. Naquele dia, chovia bastante e pode ter sido esse o motivo do acidente. Depois de vistorias, foi constatado que a estrutura de concreto que sustentava a cobertura não foi danificada. Este era um dos espaços que serviria para abrigar grande parte das competições dos Jogos Escolares Maranhenses, com abertura para esta quinta-feira, e os jogos iniciam oficialmente amanhã, sexta. Situação bem diferente é a do Parque Aquático do Complexo Canhoteiro, que fica bem próximo ao ginásio Castelinho, com previsão de entrega das obras para dezembro deste ano. Os recursos vêm do governo federal por meio do Ministério de Esportes, com investimentos que ultrapassam os 13 milhões e 300 mil reais. O parque aquático já foi palco de diversas competições e estava abandonado há décadas. A água acumulada oferecia riscos de doença e virou criadouro do mosquito Aedes aegypti, além do mato que tomava de conta e a arquibancada que estava com a estrutura danificada. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a SEDEL, informa que está tomando as devidas providências para restabelecer a estrutura do ginásio Castelinho. E já está acontecendo o evento de abertura dos Jogos Escolares Maranhenses, o GEMES, e das Paralimpíadas Escolares Maranhenses. O espaço para a utilização dos jogos e acomodação das delegações é o Centro Social dos Servidores Públicos, o IPEM, no Calhau. Na sexta-feira, os jogos terão início com disputas nas modalidades voleibol e handebol e seguem até o dia 14 de agosto. De 16 a 21 de agosto, será a vez das competições de futsal, basquete e vôlei de praia. O governo do estado está oferecendo estrutura de alojamento, alimentação, saúde, transporte, lazer e cultura. Servidores públicos que ocupam cargos comissionados ou até mesmo em outras circunstâncias estão sendo obrigados a escolher em qual emprego ficar. Isso quando consegue ocupar, se desdobrar em 2 turnos, mas sendo instituições diferentes. A medida pegou muita gente de surpresa e vem sendo pauta para discussão na Câmara Municipal de São Luís.
O assunto que ganhou destaque na Câmara Municipal de São Luís foi o acúmulo de cargos na gestão pública municipal. A proposição da audiência foi da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em resposta a uma solicitação da Federação dos Municípios para que o TCE fizesse recomendações junto aos órgãos públicos para acabar com o acúmulo de cargos. O representante da FAMEM, durante a audiência, falou sobre o uso de licenças para burlar o artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre o assunto. Em contraponto a este pensamento, autoridades defenderam o direito dos trabalhadores em acumular funções. O sindicalista tem que defender o trabalhador, né? E estou do lado dos trabalhadores. A partir do momento que você tem 2 empregos, melhor para você e para sua família. Você fica mais estruturado. Agora, a partir do momento que você já está há 5, 6 anos, 10 anos em 2 empregos e de repente eles vão querer tirar um, a sua família vai ficar toda desestruturada. Isso não é muito bom para a estrutura familiar hoje. O representante da OAB Maranhão também exigiu que fossem feitos sacrifícios em todas as esferas de poder, como forma de não afetar apenas a classe trabalhadora. Pensamento compartilhado pelos servidores ali representados. Então a gente precisa legalizar não só o acúmulo, mas dar uma moralidade para a administração pública em todos os sentidos. E que o TCE tem esse papel importante também para exigir dos gestores, seja no âmbito municipal, estadual, que os concursos públicos sejam feitos e que os servidores públicos sejam contratados exclusivamente dessa modalidade, dessa forma. E nós vamos seguir na discussão sobre os pontos quentes da política e não tem como não avaliar a votação em segundo turno sobre a aprovação da reforma da Previdência que já seguiu aí para o Senado. Marcos Saldanha, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite você aí de casa. É isso mesmo. A votação já se deu na Câmara e já seguiu para o Senado. Seguiu, né? Hoje já está na mão do presidente do Senado e eu queria destacar de fato o papel ali do presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia achou mais prudente deixar agora para o início do segundo semestre, justamente para não perder aquilo que já tinha conseguido articular. E com isso tem se mostrado indiscutivelmente, né, para o bem e para o mal, no sentido de que, sem emitir um juízo de valor, mas do ponto de vista político, um excelente articulador, isso é indiscutível. Então passou sem grandes dificuldades. Porém, a discussão que fica pendente agora no Senado é justamente a questão dos estados e principalmente dos municípios. Hoje mesmo, senadores já começaram a discutir com o prefeito, já fizeram aí as bancadas, já começaram a fazer a discussão e a orientação, e aqui no Maranhão, inclusive, também a FAMEM já está fazendo essa articulação justamente para poder ver, já que se entende que a reforma deve sim ser aprovada, então a intenção é tentar salvar ao máximo aí alguns pontos dela, já que seria então inevitável, né? Bom, o que chamou a atenção nessa votação, Hugo, foi a questão da repetição dos votos, né? A gente teve a votação da do primeiro turno, ela se repetiu no segundo, o que significa dizer que o deputado federal Gil Cotrim voltou a votar contra a orientação do partido e principalmente contra a liderança do senador Everton Rocha. O Everton Rocha tem tido aí uma articulação pensando em disputa eleitoral, não ele como candidato propriamente agora no município, mas sobretudo lá para governador. Então o papel do PDT aí nessa disputa, a gente falou muito do voto da deputada Tabata lá de São Paulo e agora o Gil Cotrim insistiu nesse voto. A pergunta que fica é se o Gil Cotrim, de fato, tem a intenção de sair do partido e está forçando aí a saída, né? Quer dizer, tentando encontrar aí uma forma de sair sem ter que, de fato, pedir a saída. Quer dizer, a gente não entende muito. Ele tem justificado que a questão da coerência, que a questão da necessidade, ele segue a mesma linha ali da Tabata, vamos dizer assim, a mesma justificativa. Só que diferente lá de São Paulo, no Maranhão, o PT com o Everton Rocha tem tido aí, aliado ao governador Flávio Dino, uma linha aí mais à esquerda, vamos dizer assim, tentando aí ao máximo
evitar ou pelo menos diminuir os votos, no caso aí no segundo turno, mas aí não houve aí nenhuma diferença. Falta aguardar se o PDT vai seguir agora alguma orientação de expulsão, de suspensão, de punição ao Gil Coutrin, né? Aí só aguardando mesmo. Esse desconforto dentro de um partido não é legal, né? E o Gil Coutrin também apresentou dificuldades aí na cidade de São José de Ribamar, numa das inaugurações, também teve uma confusão, né? Pois é, nós acompanhamos foram 2 inaugurações, né, no município de São José de Ribamar, estavam presentes o atual prefeito de Ribamar, o prefeito anterior, Luiz Fernando, e ele, né, o Gil Coutrin, que também já foi gestor do município. E aí, num determinado momento, o atual prefeito fez algumas falas lá, que não eram muito lá, vamos dizer assim, favoráveis ao Gil Coutrin, mas assim, no palanque você tem 2 opções, ou só o governador fala, ou então você dá voz ao prefeito, no caso, o Eudes Sampaio, que é do cargo, então tem todo o direito de falar, mas ali, de fato, a presença dele com o prefeito, houve um desconforto, o que deixa um pouco em dúvida essa relação amistosa, se de fato está entre os ex-prefeitos e o atual prefeito. Agora, em relação ao Luiz Fernando, né, eu perguntei para ele se ele continua na política, ele disse que ele continuava, já que ele estava num cargo que era político, mas eu perguntei, política eleitoral, o senhor pensa em disputar a eleição? E ele deu uma fugidinha ali dizendo que o futuro a Deus pertence, ou seja, ele não se considera fora da questão política. E aí não se está fazendo elogio, mas a gente fica avaliando a questão da popularidade, o contato que ele tem com a população, até porque a gente discutiu muito e avaliou muito se ele ainda teria sobrado a ele, ainda teria restado, pelo fato de ter deixado o cargo, né, de prefeito, se isso não teria liquidado, né, não teria diminuído consideravelmente aí o volume e o capital político dele, né? Isso só o tempo vai poder dizer, mas parece que o Luiz Fernando está convencido de que ele ainda tem capital político, ainda pode voltar, já que ele justifica que não foi um abandono, na verdade ele deixou, segundo ele, para uma missão, né? Então, e a mesma coisa de... Um passo para trás, quem sabe voltar mais fortalecido, né? Pois é, isso só o tempo, né? Que muita gente já dava ele como morto, no sentido assim político. De que uma vez que ele, 2 vezes tendo abandonado a prefeitura, ele não poderia pensar novamente. Então, Ribamar, ele vive esse momento. Do atual prefeito, tem esses 2 prefeitos em questão e tem uma campanha para o ano que vem com nomes aí que já estão trabalhando aí muito forte para a disputa. Então a gente vai acompanhar. E tem o caso de Paço Lumiar também. A prefeita de Paço Lumiar estava, acho que foi uma das primeiras, né, primeiros compromissos dela, assim, já como gestora, estava lá também nessa inauguração, ali conversou, né, pelo menos do quartel, não seguiu lá para a inauguração do IEMA, né? E ela também vive uma situação meio dramática ali, dramática. Né? E aí fica a grande dúvida nessa questão, né? Qual vai ser o comportamento aí da atual prefeita? Ela vai se manter fiel ao Dutra, mesmo que o Dutra não consiga voltar, né? Quer dizer, esse legado do Dutra político, ela mantém, ou ela começa a construir o próprio nome, a própria história, e aí inclusive já dando uma abertura para a oposição, considerando possivelmente um Dutra fora do jogo. Ou seja, é muito cedo, é uma questão até de respeito, a gente deseja aí a saúde e recuperação ao Dutra, mas a gente fica aguardando aí o comportamento da prefeita. A eleição está batendo as portas, né? Obrigado, Saldânio. Boa noite. Ok, eu que agradeço. Boa noite a todos. Bem, seguindo aqui com o Jornal da Guará, a capital maranhense recebeu uma grande personalidade da educação nacional, Maria Inês Fini. Ela é idealizadora do sistema Enem. A repórter Linalva Cardoso conversou com a pedagoga. A senhora é uma das educadoras mais conceituadas do país, mais respeitadas, e a fundadora do Exame Nacional do Ensino Médio. E, como a senhora disse, a ideia inicial era avaliar a estrutura do pensamento dos estudantes, mas de 2009 para cá houve uma reformulação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Olha, na verdade, quando o exame foi criado e ele correspondia a um desejo do então ministro saudoso Paulo Renato Souza, ele foi criado para ser algo que sinalizava para uma avaliação, uma verificação diferente, que era com a ênfase na verificação das estruturas de pensamento, de raciocínio lógico-matemático, de expressão, de comunicação pela redação, etc. Em 2009, há uma mudança nesta divergência, dessa estrutura do exame,
porque ele foi criado para qualificar as estruturas de pensamento. E em 2009, com a criação do exame como vestibular nacional, ele precisava quantificar de maneira minuciosa aquilo que o aluno mostrava como desempenho, para você poder fazer a diferenciação entre aqueles que obteriam a vaga no vestibular e aqueles que não. O que nós viemos fazer aqui foi fortalecer esse papel do professor que ele vem exercendo aqui nessa escola, na verdade, desde os primeiros anos da escolarização básica, não é? Porque a gente não se prepara para o Enem apenas nas vésperas, a gente se prepara desde a pré-escola. E essa instituição vem fazendo isso de maneira muito significativa. O que nós viemos fazer foi fazer esse arremate final, né? Porque se você pensar bem, o Enem ele apresenta um tipo de texto. A prova do Enem é uma tipologia de texto que o aluno deve se familiarizar, ele deve se preparar para ler as questões com calma, para entender como é que ele se comporta diante desse texto, usando o conhecimento que ele tem. Então, o papel do professor ele é muito importante, porque não se trata de uma prova que vai exigir algo que a escola não ensinou. Ele pode ser cobrado nas questões de uma maneira diferente, usando as estruturas de pensamento dos jovens. Mas a escola tem condições e é o professor que tem condições de preparar os alunos. Olha aí, o governo federal anunciou a proposta do novo ensino médio, com carga horária 25% maior do que o antigo modelo. O formato estimulado pelo Ministério da Educação faz com que o estudante seja o protagonista na sua formação acadêmica. As escolas públicas e privadas vão ter até 2022 para ampliar a carga horária das aulas de 800 para 1.000 horas anuais. O antigo ensino médio somava 2.400 horas nos 3 anos. Isto é, 800 horas por ano agora serão 3.000 horas de aulas no período ao longo dos 3 anos. Bem, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista acerca dos saques do FGTS. Agora são 6 horas e 57 minutos, a gente volta já. A Caixa Econômica Federal anunciou a tabela de saques do FGTS. Tem direito o trabalhador empregado com registro em carteira com conta ativa ou inativa. Bom, os saques começam dia 13 de setembro deste ano e para quem tiver conta poupança da Caixa. Os saques do FGTS ainda não foram liberados, mas já dá para perceber um crescimento na movimentação das agências da Caixa Econômica Federal. Conforme a medida provisória, as liberações relacionadas ao FGTS ocorrerão de setembro deste ano a março de 2020. Os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 por conta. A expectativa do Ministério da Economia é alcançar 96 milhões de trabalhadores e injetar 30 bilhões de reais na economia. Porém, alguns trabalhadores podem ter uma surpresa desagradável na hora de fazer o saque. A conta pode estar zerada. De acordo com informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mais de 225 mil empregadores têm inadimplência quanto ao depósito do FGTS no país. A soma total chega a mais de 32 bilhões de reais, atingindo mais de 8 milhões de trabalhadores que agora ficam impossibilitados de sacar o benefício. De acordo com este advogado, o problema pode levar um grande número de trabalhadores à justiça para ter acesso ao FGTS. A União, o governo, ele não tem a responsabilidade de complementar, de fazer o depósito dessas diferenças de FGTS. Aí, no caso que eu recomendo ao funcionário, ao ex-funcionário, é que entre com o processo trabalhista, procure seu sindicato para abrir um processo, uma reclamação, obrigando a empresa a pagar, depositar esses valores. As mudanças na lei ainda prevêem uma outra forma de acesso ao benefício, o saque aniversário. São duas modalidades de saque. O saque imediato, que é no valor de até de até R$ 500, isso para todas as contas ativas e contas inativas, para quem está trabalhando e para quem não está trabalhando. E aí, se você tiver, vamos imaginar, 5 contas de FGTS, contas inativas,
de contratos de trabalhos antigos. E aí você tem R$1.000 em cada conta, vamos imaginar que são 5 contas. Então você saca R$500 por conta, 500 vezes 5 dá 2.500. Se você está trabalhando e na sua conta de FGTS tem R$3.000, você pode sacar apenas R$500. Tem a questão também do saque aniversário. A partir do próximo ano, quem quiser optar por um saque parcial do seu FGTS no percentual de 5% a 50% do valor que for depositado no período do contrato de trabalho, você pode fazer o saque nesse percentual, mas você tem que ir à Caixa Econômica, entrar no site e fazer a opção por fazer esse saque no período, no mês do seu aniversário. Bom, e este assunto ainda vamos explorar ainda mais aqui com a doutora Silvia Leandra Veloso, superintendente da Caixa Econômica Federal. Muito boa noite, seja bem-vinda. A gente vai complementar aqui as informações, afinal de contas nunca é demais, né? A gente entender quando se trata principalmente de dinheiro. Bom, essa liberação, o calendário foi apresentado pela Caixa Econômica. O cidadão trabalhador, o que ele deve fazer primeiramente? Consultar o FGTS dele? Com certeza. Já está disponível no app FGTS, ele já consegue enxergar se ele tem saldo, se vai estar disponibilizado, se a conta prevista para crédito quando ele é cliente caixa. Então, material ele tem disponível com folga, neste primeiro momento. Ele precisa ir até a agência ou consultar através do site para que ele faça essa adesão de recebimento dessa parcela, desse montante? Como é que funciona isso? O saque imediato, ele é automático para todas as contas ativas ou inativas, né? Então, todas as contas que têm saldo, vai acontecer o resgate de até R$500. O que ele vai precisar intervir é se ele não quiser esse dinheiro. Aí ele vai entrar no app FGTS e vai dizer que não quer. No final do calendário, a conta vai ser recomposta, só isso. O que implica na retirada desse dinheiro? Se as pessoas retirarem ele ou se elas não retirarem, implica em alguma dificuldade mais à frente? Não, essa opção? O saque imediato só é vantagem. É R$500 extras que eu tenho para deixar na minha poupança, para pagar uma conta atrasada ou o que quer que eu queira utilizar. Ele não impacta de forma alguma. Eu estou trabalhando, fui demitido sem justa causa, vou sacar o valor direitinho, sacar meus 40%, inclusive usando como base esses R$500 sacados, tranquilamente. Como as agências da Caixa vão estar trabalhando, acredito que o volume vai estar mais intenso nas agências, de dúvidas, também sacando esse dinheiro. Como é que a Caixa vai trabalhar isso? Primeiro, a Caixa dá conta, né? Eu acho que é o único banco capaz de fazer isso. A gente já começa na semana do 13 de setembro, que é com crédito em conta, porque a gente separou aí, né? Ele até disse, quem tem conta na Caixa aberta até dia 24 de julho, já vai receber o crédito direto em conta. Mesmo estando em conta, nós estamos preparados para atender no sábado, dia 14 de setembro, as agências vão estar abertas. No momento mais próximo, a gente vai dizer quais são as agências. Inicialmente, estamos planejando abrir todas as agências para atendimento a esse público, até porque não posso ir durante a semana. Então, durante todo o calendário do Fundo de Garantia, para dar mais comodidade para as pessoas, nós vamos abrir 2 horas antes as agências. Então, aqui em São Luís, abre às 10, às 8 horas estaremos de agência aberta e ainda nos sábados, o sábado posterior à liberação de cada calendário. Doutora Silva, com relação ao tipo de conta, a senhora mencionou conta ativa e a conta do cidadão, do trabalhador, ela deve ser que tipo de conta? Conta corrente, conta poupança? Tem uma diferença com relação a isso? Não, para o crédito, esse que vai ser antecipado é só conta poupança individual, tá? Agora, o cliente pode, o cotista, no calendário normal. Então, eu não tinha conta poupança individual aberta até 24 de julho, mas eu tenho uma conta na Caixa, eu vou entrar lá no app FGTS ou no no endereço de FGTS, ou ainda, para quem tem conta corrente, tem um íconezinho lá, FGTS PIS, e eu posso marcar outra conta para receber. Então, eu decidi que conta eu vou. Na rotina automática, só poupanças individuais.
A Caixa Econômica vai estar disponibilizando informações para aquelas pessoas que não têm esse tipo de conta, ou ela deve procurar que tipo de tirar dúvidas? O próprio FGTS? A Caixa está à disposição para atender, tá? Quando você acessa o aplicativo do FGTS, tem várias informações que estão ali. As datas de saque, onde eu posso sacar, que valor eu tenho. Esses já estão disponíveis. Mas claro que nossas agências estão preparadas para atender. Já no processo de pagamento, o leque é ainda maior, né? Porque nós temos aí toda a nossa rede lotérica e correspondentes para estar fazendo o pagamento. Bom, a Caixa também tem, acredito, a opção também de melhor orientar aquele cliente, aquele cidadão. Muita gente prefere, ao invés de pagar uma conta, ou então está com uma programação diferente, aplicar esse dinheiro. É possível? Com certeza. Inclusive, voltando lá, ele pode fazer já a indicação da conta poupança no calendário. Olha, eu não tenho conta aberta ainda. Abre a conta nova e vai indicar para o crédito fundo de garantia. Nós temos fundo de investimento que ele pode guardar esse dinheiro e poupança tranquilamente. E gera uma rentabilidade extra aí, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas, não, mas eu quero deixar lá. Pode devolver? Pode. Mas pode aplicar também. Deixar uma reserva. A gente já vem de uma outra experiência, de uma outra gestão do governo federal, que deu um impulso na economia nacional. Essa é mesmo a meta, é a mesma intenção, é o mesmo significado do que está acontecendo? Com certeza. Para você ter ideia, aqui no Maranhão é R$500 bilhão. Imagina! Mais de 500 milhões sendo colocados na economia só do fundo de garantia. A gente vai ter uma liberação de calendário de PIS também, que entra com mais outros 200 milhões. Isso rodando nesses 6 meses agora até março. Então, faz diferença, aquece. E, de novo, ou eu boto meu nome em dia e posso comprar de novo, ou eu faço a minha poupança, ou eu compro aquilo que eu estava querendo muito lá no meu planejamento. Isso tudo movimenta, gera, porque dinheiro é uma coisa que multiplica, né? Sim. Quanto mais dinheiro no mercado, eu crio com o mesmo dinheiro várias situações de aquecimento da economia. Doutora Silvia Leandra Veloso, superintendente da Caixa Econômica Federal, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa atividade, a gente vai sentir também aqui a economia, a gente vai acompanhar esses desdobramentos. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço e estamos aí à disposição da população para dar o melhor atendimento possível. Boa noite. Boa noite. Bom, seguimos agora falando em homenagens. O ex-reitor da UEMA, professor José Augusto Silva Oliveira, foi bastante festejado pelos amigos e companheiros do Rotary Clube São Luís, onde debateram a educação pública maranhense. José Augusto é ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão e presidente do Rotary Clube São Luís Praia Grande. A homenagem foi uma surpresa dos membros do Rotary durante a 5ª reunião ordinária no ano rotário 2019-2020, que aconteceu na sede da associação na Ponta da Areia. Hoje é uma reunião ordinária do Rotary Clube São Luís Praia Grande, um clube do qual pertenço, e neste ano rotário 19-20 assumi a presidência. E estou bastante surpreso com a presença de tantos amigos, são companheiros também da Universidade Estadual do Maranhão, universidade a qual pertenço, e eu fico extremamente honrado, extremamente emocionado também e feliz, claro, em ver tantos rostos amigos, tantas pessoas queridas aqui presentes nesta reunião do Rotary. Para nós do Rotary será um momento especialíssimo, poder trazer esta surpresa, esse momento de alegria para ele, que nada sabe a respeito do que vai acontecer hoje aqui. Além de membros do clube, estiveram presentes também amigos e companheiros de trabalho do homenageado. Eu acho uma homenagem mais do que justa, porque o Zé Augusto Oliveira é um homem admirável. Enquanto esteve à frente da Universidade Estadual do Maranhão, desenvolveu importantes ações. O evento contou ainda com palestra sobre universidades públicas brasileiras, ministrada pelo atual reitor da UEMA. Um tema bastante rico, oportuno, atual, que permite lançar luzes a uma série de questões que envolvem as universidades públicas brasileiras
e permitir uma reflexão propositiva, de modo que as instituições, Universidade Estadual do Maranhão e, no caso presente, o Clube de Rotary, que se propõem ambas ao serviço, possam juntos construir melhores caminhos, boas alternativas para compreender o ensino superior. O Jornal da Guará vai para o intervalo e volta já já. De volta com o JG para fazer um alerta de sempre, o cuidado no trânsito. Confira a matéria que fala sobre o Dia Internacional do Pedestre. A campanha SOS Vida Paz no Trânsito, realizada pela maçonaria próximo à barragem do Bacanga, marcou o Dia Internacional do Pedestre na capital maranhense. Com um mascote, faixas de conscientização e panfletagens com dicas importantes sobre sinalização, especialmente faixa de pedestres, considerada líder de desrespeito dos condutores, na opinião dos pedestres. É difícil. Tem uns que passa que a gente nem pode pensar que nem está passando. Aí passa um pouco com medo. A gente passa com medo, é o jeito, né? Mas nem que passar, é o jeito, não tem jeito mesmo. A educação é uma das medidas encontradas para conscientizar condutores para o valor da vida. Anualmente, centenas de pedestres e motoristas morrem de acidentes de trânsito em todo o país. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, aqui no Maranhão, em 10 anos, o número de pedestres que morreram no trânsito caiu em aproximadamente 17%. Segundo dados do Detran, aqui no estado, o número de internações relacionadas a acidentes de trânsito reduziu em pouco mais de 40% nos últimos anos. São dados bem relevantes que nos estimulam a trabalhar ainda mais. Mas reconhecemos que cada vida é importante para todos nós, né, e que precisamos trabalhar ainda mais para diminuir esses números. Agora, temos percentuais bem significativos de redução, não só de mortalidade, mas também de internações na rede pública hospitalar. Entre os anos de 2007 e 2016, o número de pedestres vítimas de acidentes nas vias do estado caiu de 227 para 189. Já a redução de mortes de ciclistas foi de 12%. No Brasil, o percentual revela queda de 36,2% de óbitos de pedestres e 23,4% de ciclistas em vias de trânsito. A educação para o trânsito conjugada com fiscalização é a solução para que consigamos reduzir ainda mais o número de mortalidades e de sequelados no trânsito. O JG fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.